muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E eu já estou dando continuidade aqui no ponto 14, da nossa revisão de Direito Constitucional. Essa é uma revisão bem direta ao ponto, ela está lá no final do nosso curso prático para a primeira fase da OAB, no passo 83 nesse momento, tá? Às vezes eu mudo, pode ser que eu mude, mas nesse momento tá lá, então é uma revisão bem enxuta lá no final, para antes da prova, para realmente relembrar tudo que a gente já viu, tá? Hoje a gente vai falar de poder legislativo, tá? O sistema legislativo federal, ele é o quê? Bicameral, ou seja, nós temos duas câmaras, tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados são o quê? São os representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e em cada território e no Distrito Federal. E o Senado Federal são representantes dos estados eleitos segundo o princípio majoritário. Em Brasília, a gente tem como se fosse aqueles dois pratos, né? Um para baixo e outro para cima. Para cima, a gente tá falando ali da Câmara dos Deputados, tá? Representa ali a Câmara dos Deputados, porque vem tudo aquilo do povo, tudo aquilo que o povo precisa, todas aquelas ideias, os representantes realmente do povo, eles vêm e tudo aquilo entra por ali. E por outro lado, no Senado tá para baixo, que é onde vai haver essa reflexão, certo? É mais ou menos isso, pelo menos era assim que eu aprendia na escola, tá? Os sistemas legislativos estaduais e municipais, eles são unicamerais. Então, assim, federal é bicameral, municipais e estaduais unicamerais, ou seja, tem apenas uma câmara, tá? A legislatura tem uma duração de 4 anos, tá? Legislatura é o conjunto que representa os legisladores. O mandato de um deputado coincide com uma legislatura, enquanto o senador passa por 2. Porque no caso do senador, o senador tem um mandato de 8 anos, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A sessão legislativa é uma reunião anual do Congresso Nacional que ocorre entre 2 de fevereiro e 17 de julho, e entre 1º de agosto e 22 de dezembro, tá? As decisões do Congresso, salvo disposição constitucional em contrário, as decisões serão tomadas por maioria de votos simples, perante maioria absoluta dos membros. Então, vejam, as decisões do Congresso, tá? Salvo disposição constitucional, ou seja, salvo a Constituição, salvo uma emenda constitucional, traga aí uma ideia em contrário, tá? As decisões, elas são tomadas por maioria dos votos, tá? Ou seja, simples, só que tem que estar presente a maioria absoluta dos membros. Então, a maioria absoluta dos membros presentes, só que a votação é por maioria simples dos votos, tá bem? Deputado federal, o conceito são os representantes do povo, mandato de 4 anos, eleição pelo sistema proporcional. Quantidade por estados é proporcional, tá? Então é proporcional aí ao número de habitantes. O número de deputados e a representação por estado, Distrito Federal, será proporcional à população e estabelecido em lei complementar. Sendo que cada estado e o Distrito Federal contará com o quê? Aqui que é importante gravar, não quanto cada estado vai ter, tá? Porque isso aí vai variar muito, são muitos estados. Então a gente vai gravar o mínimo e o máximo. O mínimo são 8 e o máximo são 70 deputados, tá? E cada território federal, 4 deputados. Vamos lá. Tá certo? São procedidos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que esses números sejam mantidos. Senador, são os representantes dos estados e Distrito Federal, tá? Mandato do senador, 8 anos. Sendo que a eleição, o senador, ele tem um mandato de 8 anos. E aqui que induz a erro, vai dizer o quê? Que as eleições são a cada 8 anos para senador? Não, as eleições são a cada 4 anos. Porém, não vamos trocar todos os senadores, tá? Não trocados alguns, tá aqui, ó. De 8 anos, sendo que a eleição será feita de 4 em 4 anos, modificando-se alternadamente 1/3 e 2/3 dos membros do Senado. Então, passou 4 anos, modifica 1/3, passou mais 4 anos, modifica 2/3, e assim vai se alterando entre 1/3 e 2/3, tá? Então, vão sempre se alterando alguns dos senadores. Essa parte dos senadores é sempre importante vocês lembrarem e relembrarem, porque é diferente, tá? Não se deixem induzir a erro, porque diz ali que são 8 anos de mandato, porém não são eleições a cada 8 anos. Isso é bem importante de vocês sempre trazerem para a memória, tá? E a eleição se dará pelo sistema majoritário.
3 senadores por cada estado eleitos com 2 suplentes, tá bem? Observação, o território federal não elege senadores, tá? Pois eles são representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, o território federal não elege senadores, essa outra exceção que é importante vocês lembrarem. Atribuições das casas legislativas. No Congresso Nacional, tem atribuições exclusivas no que for assunto de extrema importância ou relevância nacional ou internacional, resolver temas de tratados internacionais, autorizar declaração de guerra ou ainda assuntos delicados, tá? Por exemplo, atividade nuclear, o caso ali dos índios, tá? Então isso tudo aqui vai ser decidido lá no Congresso Nacional. E o Senado reservou suas matérias referentes a aprovação, em alguns casos exoneração de autoridades, a gente vai ver aqui esses alguns casos, tá? B, julgamento de autoridades por crimes de responsabilidade. Esse é bem importante. O Senado é o único órgão do Legislativo Federal que faz julgamentos de autoridades. O Senado é o único órgão do Legislativo Federal que faz julgamentos de autoridades. Finanças públicas. Por exemplo, avaliar o sistema tributário nacional, fixar limites de dívida e condições de crédito. A Câmara dos Deputados não foi elencada assim muitas competências para ela, tá? Assim, relevantes para a gente trazer aqui. Apenas competências internas. Por exemplo, elaborar regimento interno, esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai destacar aqui apenas 2 competências que são relevantes para fins de exame de ordem para a gente se lembrar. Autorizar que o Senado instaure processo contra o presidente da República, seu vice e seus ministros, e tomar as contas do presidente da República, caso este não apresente as contas para julgamento no Congresso em 60 dias após a abertura da sessão legislativa, tá? Então aqui, essa parte é muito importante lembrar. Que a gente viu ali em cima que o Senado vai julgar as autoridades por crimes de responsabilidade, tá? E que o Senado é o único órgão do Legislativo Federal que faz julgamentos de autoridades. Agora, a gente tem que lembrar que para ele poder fazer esse julgamento no que se trata ao presidente da República, vice-presidente e os seus ministros, tem que ter essa autorização da Câmara dos Deputados, tá? Agora, outras competências que merecem destaques aqui, vamos falar aqui do Congresso Nacional. É a atribuição do Congresso Nacional com a sanção do presidente, está lá no artigo 48 da Constituição Federal, tá? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, inclusive a fixação de subsídios dos ministros do STF. É competência exclusiva do Congresso Nacional, sem necessitar de sanção do presidente da República. Vejam, sem necessitar de sanção do presidente da República, isso está no artigo 49 da Constituição. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores e fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros do Estado. É atribuição do Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei que declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Aprovação da nomeação de autoridades pelo Senado. Regra. Tá? Aprova as nomeações por voto secreto após arguição pública. Ou seja, existe uma arguição pública, discute-se, fala-se ali de forma pública, porém o voto é secreto. Mas, como sempre, temos uma exceção, tá? A gente aprova por voto secreto após uma arguição em sessão também secreta, tá? Somente a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, tá? Somente nesse caso aqui isso vai acontecer, é uma exceção. Imunidade material dos deputados e senadores. 1. Imunidade material. Proteção dada ao conteúdo, matéria de suas manifestações. Impede a punição, tanto civil quanto penal, do parlamentar em razão de suas palavras. 2. Abrange qualquer manifestação, onde quer que tenha sido feita, desde que inerentes ao exercício do parlamentar. Tá? Então, essa imunidade material dos deputados e senadores, aqui vejam essa parte aqui, ó, abrange qualquer manifestação, onde quer que tenha sido feita, não importa, tá? Desde que inerentes ao exercício da atividade parlamentar. Então, não é uma imunidade que abrange tudo, tá? Tem que ser no exercício da atividade de parlamentar. Não é que fazendo qualquer outra atividade da vida dele, essa imunidade vai abranger, tá? Gravem essa parte que é no exercício da atividade parlamentar. Mas caso a manifestação seja dada dentro do plenário, o STF considera que ela é conexa com o exercício da sua função, independente do teor que tenha, não podendo o parlamentar ser punido.
Agora a gente vai falar aqui da imunidade formal dos parlamentares já diplomados, tá? Isso aqui não se aplica aos suplentes, tá? A gente tá falando aqui dos parlamentares já diplomados. Não se aplica aos suplentes, tá? Parlamentar praticou um crime. Não precisa de qualquer licença ou autorização para ser processado, tá? Precisa-se dar resposta de algumas perguntas. Por exemplo, o crime foi praticado antes ou depois da diplomação? Lembrando que a gente tá falando aqui, ó, da imunidade formal dos parlamentares já diplomados. Aí o parlamentar foi lá e praticou um crime, tá? Não é necessário que qualquer licença ou autorização para ser processado. O crime foi praticado antes ou depois da diplomação. Isso é um ponto bem importante a se levar em consideração. Se foi antes da diplomação, é levado ao julgamento no STF, pois ele já adquiriu o foro com a diplomação, tá? Porém, o andamento do processo não pode ser sustado. Certo? Se for condenado e a sentença transitar em julgado, caberá à casa decidir se ele irá ou não perder o mandato. Isso está no artigo 55, inciso 6 da Constituição. Então, se foi antes, o STF vai julgar, porque ele já adquiriu ali a prerrogativa de foro, né? O foro com a diplomação. Porém, o andamento do processo não pode ser sustado. Ele adquiriu essa imunidade, tudo, mas o processo não vai ser sustado. O processo vai continuar correndo, porque isso foi antes da diplomação. Se foi depois da diplomação, a gente também tem que saber mais uma questão, tá? Ele foi pego em flagrante e o crime é inafiançável? É bem importante essa questão, porque se ele foi pego em flagrante e o crime for inafiançável, ele pode ser preso, mas nesse caso, mesmo assim, a casa resolverá dentro de 24 horas e pelo voto da maioria absoluta, de seus membros sobre a prisão. Se não, ele não foi pego em flagrante por crime inafiançável, ele não poderá ser preso, tá? Mas correrá contra ele processo no STF, que poderá ser sustado pela sua casa legislativa, por iniciativa de partido político, nela representado, e pelo voto da maioria absoluta de seus membros até a decisão final, tá? E se tiver iniciativa do partido político para assustar o andamento a casa tem 45 dias para decidir, contatos do recebimento do pedido pela mesa diretora, tá? Então, se sustou daí esse processo, ele vai suspender a prescrição do crime enquanto durar o mandato. Se não sustou o processo continua correndo no STF e se for condenado e a sentença transitar em julgado, caberá à casa decidir se ele irá ou não perder o mandato. Isso também está lá no artigo 54, inciso 6 da Constituição, tá? Em qualquer dos casos mencionados aqui, tá? Terminado o mandato, terminará também o foro privilegiado, essa prerrogativa de foro, né? E os autos do processo serão remetidos pelo STF ao juiz ordinário competente. Então, independente de qualquer dessas situações que nós mencionamos aqui, a partir do momento que acabou o mandato, o STF vai encaminhar esse processo para a justiça comum ali, o juízo ordinário competente por esse crime, né? Por essa situação que seja. Vamos lá. Aos deputados estaduais se aplicam as mesmas inviolabilidades e os mesmos impedimentos dos deputados federais. Os vereadores, no entanto, possuem somente imunidade material e ainda assim somente as manifestações proferidas no exercício do mandato e dentro dos limites municipais, tá? Agora a gente vai falar dos impedimentos aos parlamentares, artigo 54 da Constituição Federal até o 56, tá? A partir da expedição do diploma, só há 2 impedimentos que podem ser decorados aí, tá? Facilmente eu falo decorados porque às vezes é o que há, tá? Firmar ou manter o contrato, 2, acertar ou exercer o cargo. Todos os outros são apenas a partir da posse, tá bem? Aqui é somente a partir da expedição do diploma. A partir da expedição do diploma, a gente tem firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo. Todos os outros se referem a partir da posse, tá? Então, o deputado ou senador não irá perder o seu mandato, 1. Se for investido no cargo de ministro de Estado, governador de território federal, secretário de Estado, Distrito Federal ou de território federal, secretário de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Em todos esses cargos aqui, tá? Pode optar pela remuneração do mandato. 2. Se for licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou por
ou para tratar sem remuneração, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que nesse caso o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O suplente será convocado quando? No caso de vaga, no caso de investidura nas funções previstas acima, né? Ou licença superior a 120 dias. Passou mais de 120 dias ali de licença que a gente acabou de mencionar, é chamado o suplente, tá? Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Essa é uma parte importante de se agarrar também, tá? Porque se surge a vaga e não tem o suplente, isso aqui é que é passível de questão, tá? Então, não tendo suplente, se ainda faltarem 15 meses para terminar esse mandato, vai ter uma nova eleição, tá bem? A casa decide se ela perde o mandato ou não quando incorrer nos impedimentos, atentar contra o decoro, sofrer condenação criminal transitada em julgado. A casa declara a perda do mandato quando, primeiro a gente viu decide, agora declara. Declara quando a perda do mandato. Seus direitos políticos forem perdidos ou suspensos, a Justiça Eleitoral determinar faltar injustificadamente a 1/3 das sessões ordinárias. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda de mandato, nos termos vistos acima, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais sobre a decisão ou declaração ou não pela perda do mandato. Aqui, ó, eu trouxe a Emenda Constitucional 76 de 2013, tá? Que ela trouxe o fim do voto secreto ali no Congresso Nacional em apenas 2 casos, tá? Nas votações envolvendo perda de mandato de parlamentares e na apreciação de vetos do Poder Executivo pelo Congresso. Essa parte aqui, nas votações envolvendo perda de mandato de parlamentares, já caiu em questão e é importante sempre se lembrar, tá? Agora vamos falar das reuniões das casas legislativas. Vamos relembrar aqui, ó. É de 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois nós temos um período de recesso, volta em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro, certo? Em 1º de fevereiro, mesmo que começa dia 2 de fevereiro, mas no dia 1º de fevereiro a gente tem as reuniões preparatórias, tá? A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, tá? PLDO. Convocação extraordinária do Congresso Nacional. Vamos ver de acordo com o responsável por essa convocação aí do Congresso Nacional. Se quem for responsável pela convocação for o presidente do Senado Federal, ele pode fazer por 3 motivos, tá? 1. Em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal. 2. De pedido de autorização para decretação de estado de sítio. 3. Para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Se quem convocou essa sessão extraordinária no Congresso Nacional for o presidente da República, os presidentes da Câmara de Deputados e do Senado Federal em conjunto, ou a maioria absoluta dos membros de ambas as casas, o motivo tem que ser caso de urgência ou interesse público relevante, tá? Aqui precisa de uma observação, precisa de aprovação absoluta da maioria de cada casa legislativa, a maioria absoluta de cada casa legislativa. Em regra, a convocação extraordinária será sempre realizada pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. A exceção é a convocação pelas demais autoridades. A exceção deve ser decorada, pois é o único caso, tá? Normalmente, eu falo para decorar, assim, que é para se atentar, para prestar mais atenção sempre nas exceções, porque são bem menos, tá, gente? Então, qual que é a exceção aqui da convocação pelas demais autoridades? Urgência ou interesse público relevante, tá? E precisa da aprovação da maioria absoluta das casas legislativas, tá? Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação, e havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Comissões, vamos falar agora das comissões, relembrar, né? Compete às comissões discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário. Neste caso, se houver recurso de 1/10 dos membros da casa, a questão será levada para votação plenária. As casas legislativas e suas comissões terão poderes para 1. Solicitar depoimento do cidadão
não se confunde com convocar, tá? É solicitar o depoimento do cidadão, não é convocar. Quando a gente convoca para depoimento, a gente pode convocar quem? O ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Observação: no caso de convocação, será crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Então, se o ministro da Justiça, ministro de Estado, ele foi convocado e ele não compareceu, nesse caso ele pode sofrer as sanções penais do crime de responsabilidade à ausência, tá? Sendo que ele fez isso sem a justificação adequada, tá bem? Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Tá? A CPI pode o quê? Determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, né? Os dados e registros, não a interceptação, tá? São os dados e registros desse telefone aí, desse número de telefone. Não fazer uma interceptação telefônica, que é ficar ouvindo o que as pessoas estão falando, tá? A decisão sobre a quebra deve ser tomada por maioria da CPI e deve ser fundamentada. Não pode se apoiar em fatos genéricos. Convocar ministro de Estado para depor. Qualquer comissão, qualquer CPI pode, tá? Convocar o ministro de Estado para depor. E determinar a condição coercitiva de testemunha que se recuse a comparecer, tá? Se a testemunha se recusar, você pode pedir ali a condução coercitiva, né? Que é quando a polícia vai buscar, coloca no carro e leva. Mas só no caso dela não ir, tá? Não tem a necessidade de... Chamou e ela foi, não tem porquê se ela não se opôs, né? A CPI não pode... O que a CPI não pode fazer, tá? Apreciar certo ou desacerto de atos jurisdicionais ou intimar magistrados para depor. Determinar indisponibilidade dos bens do investigado, porque aqui é uma investigação, ainda não é um processo que está correndo. Então, a gente ainda não pode determinar uma indisponibilidade de bens, tá? É uma investigação. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela faz um inquérito, ela faz uma investigação. Então, ela não tem o poder para fazer esse tipo de coisa, tá? Decretar prisão preventiva, pode declarar prisão só em flagrante, certo? Determinar interceptação, escuta telefônica, ela não pode. Aqui a gente tá falando do que não pode, tá? Decretar busca domiciliar de pessoas ou documentos. Inviolabilidade domiciliar é reserva de jurisdição. Agora, na próxima aula, a gente vai falar do processo legislativo. Lembrando que isso aqui são aulas bem direto ao ponto, puxando pela memória aqui, relembrando um pouquinho de cada coisa, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo da prof no ponto 15, processo legislativo.